deixamos. Aí a arrependimento. Quando eu abandono aquela prática do velho homem, da velha criatura, aí sim eu posso dizer que verdadeiramente eu fui liberto, estou sendo liberto a cada dia, porque eu estou abandonando aquelas velhas práticas. Está liberto. Liberto de quê? Quando chegamos a Jesus, fazemos a oração de confissão aceitando. Acredito que você passou por esse processo. Fez a oração de confissão, né? O pastor, alguém estava aqui, você veio à frente, confessou o nome de Jesus. Foi pronto. Mas lá você confessou, né? O nome de Jesus. E agora a pergunta é: liberto de quê? Então, o que nós precisamos analisar? Precisamos estar libertos de tudo aquilo que irá nos afastar de Deus, à luz da Escritura. Então, aquilo que a Bíblia me aponta como erro, por exemplo, vícios. Por que vícios? Porque é algo que pode e que muitas vezes tem ocupado o lugar de Deus na vida do ser humano. Então, há cristãos que muitas vezes professam o nome de Cristo, mas têm senhores da sua vida. O coração dele, né, em toda a sua vida, Deus não é em primeiro lugar. Há coisas, às vezes pessoas e objetos que estão em primeiro lugar. Então, verdadeiramente precisa ser liberto da idolatria. Às vezes as pessoas acham que a idolatria está associada simplesmente à estrutura e imagem. Mas tudo na vida do ser humano que ocupar o lugar de Deus se torna idolatria. Se eu idolatrar uma coisa, se eu idolatrar uma pessoa, eu estou praticando a idolatria, igual aqueles que, né, professam a fé em Cristo, mas se prostram diante de uma estátua. Eu estou igual a eles. A diferença é que eu tenho consciência de que se prostrar uma estátua é idolatria, mas se prostrar ou adorar um homem ou uma coisa acima de Deus, não, para mim isso é idolatria. Só que a luz da Escritura é que tudo que ocupar o lugar de Deus se torna idolatria. Então, há crentes que são idólatras, idolatram homens, idolatram coisas, idolatram pessoas e tantas coisas mais. Mentira. Então, a gente poderia citar aqui diversos, podemos dizer, pecados, mas em suma, o que é o pecado? A palavra pecado significa, né, no original, é errar o alvo. Então, tudo que eu fizer que é errar o alvo, eu estou pecando. Então, todas as minhas ações refletem aqui se eu estou acertando ou errando. Quando eu erro o alvo, eu estou pecando. E aí a gente vai analisar as nossas obras. Isso que eu falei, eu errei o alvo ou acertei o alvo? Isso que eu fiz, eu acertei ou eu errei o alvo? Porque nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é o seu alvo? Se aceitou Jesus, e qual o final da nossa vida que nós esperamos? Nosso profeta, a vida eterna. Então, nosso alvo é a vida eterna. Então, toda vez que eu fizer algo que não é condizente com a vida eterna, eu estou o quê? O que eu estou fazendo? Então, toda vez que eu cometer qualquer atitude em obras, pensamentos, eu estou pecando. E tudo isso me afasta de Deus. A questão são as consequências que virão. E todo pecado traz consigo consequências. Então, está liberto de quê? De tudo aquilo que me afasta de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que vai provocar que eu esteja errando algo. E isso eu preciso ser liberto continuamente. Então, é um processo onde eu vou abandonando e deixando. Confesso e deixo. Isso é o processo do arrependimento para alcançar o quê? Misericórdia. Para alcançar a misericórdia, tem que confessar e deixar para que a misericórdia de Deus me alcance. Não adianta pedir a misericórdia de Deus e ao mesmo passo continuar fazendo e praticando. Senhor, misericórdia de mim. Mas eu mesmo não estou tendo misericórdia de mim, porque a minha ação vai trazer consigo um resultado. Aí eu não quero resultado, mas eu estou praticando a ação. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, mas quem não está tendo misericórdia sou eu. Porque a minha atitude vai trazer um resultado. Um resultado
Aqueles que fazem algo contrário à vontade de Deus, o resultado ele não é bom, é ruim. Além de estar pecando e trazer uma consequência terrena, traz uma consequência eterna. Se aquela minha ação me levar à morte, e aí? Depois dali, eu morrer no meu pecado, a minha vai me levar à condenação eterna. Então traz consigo tanto prejuízo para essa terra, quanto também para a vida eterna. Então, eu preciso estar liberto, como eu disse, de tudo aquilo que me afasta a Deus. Então, não vamos mensurar, falar sobre diversos pecados, tudo isso. Estando liberto agora, eu preciso ser regenerado. E o que seria regeneração? Sem Deus, o que você acha que é regeneração? Vamos lá. Você sabe que você foi gerado no meio da sua mãe, você nasceu uma vez, certo? E a Bíblia, ela nos pede que sejamos gerados uma segunda vez. Ou seja, eu nasci uma vez de forma natural, fisicamente, agora eu preciso nascer espiritualmente. E é justamente isso o novo nascimento. Porque as pessoas entendiam que o novo nascimento é o batismo. Só que o novo nascimento é justamente o processo de regeneração. E o que é regeneração? O prefixo re significa segunda vez. E generação quer dizer que foi gerado. Então, junta aí, segunda vez, então gerado uma segunda vez. Então, regeneração é a pessoa que foi gerada uma segunda vez. Então, a gente foi gerado uma vez, fisicamente. Só que agora, para ser participante do reino, eu preciso nascer uma segunda vez. E é esse processo de regeneração que a gente entende sendo como ser gerado do alto. Então, eu fui gerado na terra, mas participar do reino espiritual, do reino de Deus, eu preciso ser gerado neste reino. Então, é a regeneração, é um processo de transformação do Espírito Santo na vida do pecador. Porque quem traz o convencimento ao pecador que precisa se arrepender e que precisa de um Salvador é o Espírito Santo. Então, a ação de regenerar, de transformar o pecador em alguém arrependido é uma ação divina, não é uma ação humana. O reflexo das nossas atitudes e ações são obras do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo de bom, que reflete, segundo a Escritura, que está de acordo com a vontade de Deus, que eu estou praticando, é porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, me levando a fazer aquelas obras. Porque o ser humano em si, ele é mau. O ser humano, não conhece o plano de tal que tem um coração bom. Jesus vai dizer que o coração é mau. Em Mateus 15, Jesus disse que do coração procede a mentira, o adultério, o assassinato, enfim, todas as coisas ruins procedem do coração do homem. Então, essa história de tem um coração tão bom, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o coração do homem é mau. É mau. E são palavras de Jesus. Não foi um ser humano que disse, você tem um coração bonzinho. Não. O coração do ser humano ele é ruim. Nós que fazemos algo bom, não é porque somos bons, é porque o Espírito Santo está na nossa vida e ele nos leva a fazer atitudes e boas obras. Mas se fosse o ser humano em si, ele é mau. Em Gênesis 6, a Bíblia diz que o homem em si é mau desde a sua meninice. Ou seja, desde que ele é pequeno, o ser humano, o gênero humano, ele é mau. Não é quando ele fica adulto. É desde a sua. Por quê? Porque ele foi concebido e gerado em pecado. Davi vai dizer isso, que em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade ele foi formado. Então, a nossa geração, a nossa humanidade é uma geração de humanidade decaída. Por quê? Porque nós somos da linhagem de Adão. E Adão pecou contra Deus. Então, todos que vêm depois dele estão debaixo do jugo do pecado.
até o momento em que temos esse encontro com Jesus e somos regenerados. Então agora passamos a ter uma nova natureza, precisa viver em constante mudança e transformação. Então a regeneração é o nascer de novo. Então o batismo não é o novo nascimento, o batismo é a minha ação de fé pública, de declaração. Eu creio, eu tenho fé, eu irei viver segundo os princípios de Deus. Mas a regeneração é um processo de transformação. É quando eu for, ou eu fui gerado a partir ou do alto, quando eu fui transformado pelo Espírito Santo. Então, são coisas distintas. Às vezes a regeneração ela pode acontecer sim depois do batismo, ou pode acontecer antes, porque esse processo de transformação, de consciência em que o Espírito Santo nos transforma para vivermos libertos e aptos para o batismo. Então, esse processo de ser regenerado, a partir do alto, esse novo nascimento. Então, o novo nascimento ele pode se dar até mesmo antes do batismo. Eu posso ser uma pessoa que nasci de novo antes de me batizar. Por quê? Porque o Espírito Santo já me convenceu. Porque o Espírito Santo já me transformou. Lucas 19 diz que Zaqueu foi transformado porque se encontrou com Jesus. Ele não tinha se batizado ainda, mas ele foi transformado. Ele teve a vida dele mudada. Assim também somos nós, temos a nossa vida transformada e mudada. Se assim o Espírito Santo age em nossa vida, se esse for a vontade dele, permitimos ele a trabalhar. Certo? Até aqui alguma dúvida? Então, o significado de batismo pela imersão. Então, a Bíblia nos dá o significado. Por que imersão? Porque a nossa igreja acredita que o batismo é justamente quando nós somos imersos completamente, ou seja, mergulhados totalmente na água e retornamos. Porque há outros que acreditam que molhar sua cabeça, enfim, existem várias coisas que muitas igrejas acreditam ser o batismo, mas a nossa acredita que o batismo é por imersão, quando a pessoa é imersa, completamente imersa. Meu Deus, o que está acontecendo com essa cachorra? Na água e retorna, certo? É isso que a nossa igreja acredita. E o que isso significa? Primeiro, simboliza a morte, né? Do velho eu, o abandono do pecado e a nova vida por Jesus. Então, quando eu me batizo também, isso está simbolizando uma nova vida com Jesus. E quando eu retorno, após ter declarado publicamente minha fé através do batismo, agora, dali para frente, o que eu vou trilhar, o que eu vou fazer, será uma nova vida com Jesus. Cumprir com a justiça de Deus e agora eu vou seguir os princípios de Deus. Segundo, o batismo também é uma confissão. Primeiro, confissão de quê? De pecados. Confissão de fé na palavra de Deus. Confissão de união com Cristo. Confissão de boa consciência e confissão de lealdade a Cristo. Então, o batismo eu estou confessando a fé na palavra, na confissão de meus pecados, que eu reconheço que eu sou pecador. E há pessoas que acham que não são pecadores, acham que não precisam se arrepender, não precisa abandonar os seus pecados. Nós sabemos que somos pecadores, porém pecadores arrependidos, certo? E quais são os requisitos para o batismo? Primeiro, ser ensinado. Porque é necessário passar pelo discipulado. Porque daí eu terei noção do que é o batismo. Agora eu teria que, depois dessa aula, o senhor vai saber o que é o batismo. Se alguém perguntar, não direto, o que é o batismo? O que é o batismo? Você consegue já responder o que é? Não. É um ato de público de quê? De fé em Jesus. Então, o batismo é uma declaração de fé em Jesus, que eu creio na palavra e tenho Ele como Senhor